especialmente pela questão. Bom, como que eu cheguei até aqui, né? Eu fiz psiquiatria, me formei, fiz psiquiatria e fiquei 10 anos trabalhando com psiquiatra geral. E trabalhava num CAPS em Guararema, que é uma cidade próxima a São Paulo, e era um CAPS 1, que é uma cidade bem pequenininha. E eu acho que por conta essa pandemia de diagnósticos, foi a época que começou mesmo essa coisa dos diagnósticos de crianças pequenas. Eu trabalhava com outro psiquiatra e ele começou a se recusar a atender as crianças, ele não gostava, não queria. Eu conversei com a minha chefe e falei: olha, se você me der tempo para atendimento, eu passo a estudar, né, e vou atender as crianças. E eu me responsabilizo por esse atendimento. E aí, nessa época, eu já me aproximei da psicanálise, que eu acho que é o que dá suporte para a psiquiatria para atendimento de crianças pequenas no Brasil. Eu fiz um curso de neurodesenvolvimento e fui para o Lugar de Vida, que eu não sei se vocês conhecem. O Lugar de Vida é um espaço em São Paulo, coordenado pela Cristina Kupfer. Eu esqueci o nome delas agora, mas enfim, é um espaço que atende crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, autismo e psicose, né, pela psicanálise, né? E eu fui fazer um curso de educação terapêutica e já logo depois fiz a capacitação no IED. Então, aí eu já comecei a me aproximar da psicanálise. Só que estudando assim sozinha, meu consultório eu comecei a receber crianças pequenas para fazer diagnóstico e eu vi que só com supervisão e, e os estudos que eu fazia sozinha, eu não estava satisfeita com aquilo e resolvi, então, largar tudo e prestar a prova para a psiquiatria da infância e adolescência. Fui morar lá no HC e fiquei um ano fazendo essa residência, né? Na verdade, uma área de atuação. Mas eu também não fiquei satisfeita, né? A minha formação ali é um hospital assim que a gente tem um olhar bem ampliado de muita coisa, mas criança pequena eu vi pouco, muito pouco. E aí, insatisfeita com isso, eu tinha tido contato com uma pedopsiquiatra, residente de pedopsiquiatria de Portugal, lá dentro do HC, e ela me falou da unidade de primeiríssima infância que eles têm em Lisboa, é a unidade de psiquiatria da primeira infância. E aí eu terminei a residência de infantil e fui para Lisboa, onde eu passei 3 meses no estágio observacional. E eles trabalham lá com floor time. Floor time é uma terapia específica, não sei se vocês conhecem, para transtornos do desenvolvimento. Mas o olhar da equipe era um olhar da psicanálise. Eles tinham estudado psicanálise antes e o atendimento do chefe era um atendimento que ele pouco falava, ele brincava muito com a criança, a mãe participava daquilo, e eu comecei a ver coisas assim que eu achei que não existissem. Eu comecei a perceber os bebês se comunicando com a gente. Lá eles recebem bebês muito pequenininhos, de 0 a 3 anos, né? Que o serviço recebe crianças de 0 a 3, mas eles recebem bebês de colo, né? Recém-nascidos, e aquilo para mim era uma novidade, me encantei. Voltei para o Brasil e fui tentar procurar algo semelhante, mas aqui o floor time não tem muito espaço, né? Eu vi alguém no Rio, acho que no Nordeste tem alguém que faz, mas foi assim que nessa busca, né, por achar algo semelhante ao que eu tinha visto lá em Portugal, que eu me encontrei com um curso de novo do IED, né, o protocolo IED, só que dessa vez ministrado pela Julieta Jerusalins. E nesse curso ela falou que eles estavam pensando em montar uma turma de estimulação precoce para a especialização e pediu os nomes e então
eu entrei nessa turma, que é a primeira turma de formação do Lídia Coriá de São Paulo. E aí sim eu me aproximei ainda mais da psicanálise, né? Que foi uma especialização de 2 anos e meio, então consegui me aprofundar um pouco. E ao final dessa especialização, a gente tinha que apresentar o TCC e o meu TCC, junto com 2 colegas da especialização, já que o curso é Clínica Transdisciplinar do Bebê, a Julieta abriu para a gente fazer o TCC em grupo, já que é transdisciplinar, a gente precisava ser de clínicas diferentes, mas poderia fazer o trabalho em grupo. Então, eu fiz com mais 2 colegas um projeto de prevenção, promoção de saúde mental e estimulação precoce na primeira infância, matriciamento no cuidado materno-infantil, baseado no meu trabalho aqui no CAPS-IJ de São Sebastião do Paraíso. Assim, a minha apresentação primeira não é desse trabalho, mas se vocês quiserem, eu posso apresentá-lo também. Hoje eu trabalho em consultório particular em São Paulo, estou nesse CAPS-IJ, dou supervisão para uma equipe multidisciplinar que faz uso do ABA em Passos, que é um plano de saúde, assim como é onde eu faço um projeto de bebês aí coordenado, supervisionado pela Cristina Abranches, que é de Belo Horizonte. Ela tem um trabalho no CAIS de muitos anos. É um trabalho bem bacana. E sou membro da Rede Bebê. Então, só para vocês terem noção qual é a minha proximidade com a psicanálise, enfim. Bom, e aí eu quis trazer um pouquinho do papel do psiquiatra na rede pública de saúde mental infantil, para vocês terem noção de, assim, esse papel é muito meu. É claro que não todos os psiquiatras trabalham assim, mas como que eu fui chegando nessa coisa dos bebês, né? Então, eu faço atendimento individual às crianças e adolescentes e aos familiares. O CAPS recebe crianças com sofrimento psíquico grave e persistente. Então, o intuito é amenizar o sofrimento, né, a partir da escuta, compreensão do quadro, elaboração da hipótese diagnóstica, né, do diagnóstico e a prescrição de tratamentos, sejam eles tratamentos medicamentosos ou não. Além disso, eu participo de reuniões de equipe semanalmente para discutir os casos em conjunto e pensar a estrutura do serviço, além de elaborar os fluxos de encaminhamento e, às vezes, a gente consegue fazer discussão de conteúdo teórico. Nesse momento, eu não estou participando de grupos terapêuticos, mas já participei, tanto de familiares quanto das próprias crianças, e é sempre uma possibilidade aberta a mim neste serviço. Faço visitas domiciliares quando necessário, né? Então, eu vou até o paciente, se o paciente não vem até o serviço, e mesmo que ele venha até o serviço, quando é de interesse ter um aprofundamento sobre o contexto daquela criança, do adolescente, eu faço visitas domiciliares. Faço visitas a escolas para observação de crianças. Aliás, a gente tem dentro do serviço um espaço semanal de 2 horas para matriciamento escolar. Então, eu fico muito próxima das escolas. Isso é algo que eu comecei mesmo antes de eu fazer psiquiatria infantil, eu já tentava me aproximar das escolas, porque vinham coisas, relatos dos pais, e eu não sabia se era bem aquilo, vinham falando que a escola cobrou e que a escola falou, e eu queria ouvir aquilo diretamente dos profissionais, entender o que aqueles profissionais falavam. Então, aqui no serviço, a gente tem eu e a TO, né, a Franciele, a gente tem 2 horas por semana que a gente conversa com as escolas do que as escolas quiserem, trazer casos de crianças que estão passando no CAPS, ou crianças que têm alteração de comportamento, que estão em sofrimento e que eles acham que é necessário discutir com a gente, quer saber se encaminha, se não encaminha, para onde encaminha. Então, a gente tem sempre esse espaço de discussão.
Faço reuniões de rede, né, desde o judiciário, assistência social, abrigo, e eu faço parte da equipe de matriciamento da rede básica. Então, isso também, toda quarta-feira à tarde, eu vou para as USFs da cidade para fazer matriciamento em geral sobre saúde mental, não só crianças, e a gente matricia qualquer, qualquer serviço da rede que necessitar. A nossa ideia é estar mais próximo possível, né? E aí eu trouxe um pouquinho como é que é a avaliação psiquiátrica da criança, né? Então, não sei, eu acho que às vezes as pessoas acham que é sempre de um jeito, ou acho que tem muita fantasia em cima da avaliação psiquiátrica, então eu acho que é interessante falar. Bom, como que eu faço, né? A escuta, ela envolve ouvir, observar e brincar com a criança. Também, né, essa é a parte da criança, mas também ouvir a demanda dos pais e saber através deles como que essa criança se apresenta em casa. Pais aqui são familiares, né, cuidadores, não necessariamente os pais. Ouvir a escola, seja presencialmente, né, que seria o ideal, e a gente tem essa possibilidade aqui na cidade, ou através dos relatórios novos, antigos, no intuito de entender como que a criança fica no meio aos pares, frente a outras figuras de autoridade, que não os pais, e saber sobre o aproveitamento escolar, os aspectos cognitivos, e dar espaço para a equipe escolar, que está com essa criança a maior parte do tempo. Acho que isso é importantíssimo, né? Lembrar que a criança fica a maior parte do tempo na escola. Então, dá oportunidade para que esses profissionais tragam o que eles estão vendo ali, né? Poder escutar. E ouvir outros profissionais que, porventura, atendam a criança. A minha ideia é sempre observar a criança em vários contextos. Se for necessário, eu entro nos grupos que a criança participa e vou até a escola, enfim. E aqui eu destaco, né? Vem só uma frase, porque eu acho que isso é importantíssimo. A avaliação psiquiátrica ela tem que ser longitudinal. Não, essa história de que foi um dia no psiquiatra ou no neurologista, no neuropediatra, e foi fechado o diagnóstico, isso é muito perigoso. A mim parece muito perigoso, né? Porque até o diagnóstico depende da evolução da criança nas terapias. E essa criança está em processo de desenvolvimento, né? Ela está se constituindo. Então, é necessário que a gente observe essa criança longitudinalmente para entender o que está acontecendo, para vê-la em vários contextos, em vários momentos, para se aproximar dela. Né? Lembrando que a consulta psiquiátrica, eu tenho, no serviço público, eu tenho 1 hora, a primeira consulta. E depois, cada retorno, eu tenho 30 minutos, numa sala fechada, num ambiente que a criança não me conhece, está chegando ali, eu sou uma estranha, então não dá para falar em diagnóstico dessa forma. Dá para começar a pensar o que está acontecendo. E aí, como que a gente faz, né, essa conversa na amnésia psiquiátrica da criança e do adolescente? Eu prefiro ouvir primeiro a criança e o adolescente, em separado. Chamo primeiro a criança e o adolescente, mas as crianças muito pequenas, elas vêm acompanhadas do cuidador, e aí eu vou observar como é que é a relação dela com o adulto que está ali para cuidar dela, e como que ela se comporta frente a comentários específicos dos pais, do cuidador que estiver ali. A gente sempre busca vincular com a criança a partir da brincadeira, com o adolescente muito da conversa do que eles gostam, antes de ir para a queixa. E aí, depois que entrar na queixa, observar como é que gira essa brincadeira, como é que gira essa conversa. Com as crianças maiores e os adolescentes, eu sempre falo sobre o sigilo, que aquilo vai ser guardado entre a gente, que só vai ser dito para os pais se for necessário, e que vai ser uma decisão em conjunto com eles, que eles vão participar de como contar isso, enfim.
e só depois, então, chamar o cuidador e ouvir a demanda dos pais. Então, a ideia é delimitar qual é a queixa dos adultos e qual o sintoma da criança e adolescente, porque essas coisas costumam já vir para a gente como se estivesse pronto, né? Então, chega, meu filho é autista, meu filho é TDAH, a professora falou isso e é necessário que eu vá tirando as minhas conclusões, né? E não pegar isso como pronto. E aí, assim, o básico de uma avaliação médica, né, que é a história clínica, eu me aprofundo bastante nas histórias gestacional e de primeira infância, principalmente de crianças muito pequenininhas, a história gestacional é fundamental, assim, questões, claro que questões médicas, obstétricas, mas também da escolha do nome, de coisas muito particulares da mãe que está ali, isso é precioso para a gente pensar no que está acontecendo com essa criança. A história familiar, né, aqui pensando em fatores de risco para o desenvolvimento do quadro, tanto em questões genéticas quanto de comportamento, questões genéticas e hereditariedade, né, mas também do contexto que essa criança se insere. Descrevo o exame do estado mental, que não é nada que eu faça específico, né, a minha observação ali, depois eu só descrevo. Exame físico, exame neurológico, só se necessário, se eu ver alguma alteração muito específica, não é algo de rotina que o psiquiatra faça, né? E aí, a partir disso, vou fazer a solicitação ou a leitura de relatórios. Então, muitas vezes, os pais chegam já com o relatório, é a primeira coisa que eles me entregam. Aqui, doutora, tem esse diagnóstico, fez essa avaliação neuropsicológica, eu deixo só para o final mesmo. Muitas vezes eu não consigo ver na primeira consulta, os pais vão deixar e eu vou ver depois. Solicito exames complementares, sempre exames complementares para diagnóstico diferencial, não porque para fechar diagnóstico psiquiátrico, porque a gente não tem exames, né, para fechar diagnóstico psiquiátrico. E aqui eu coloquei solicitação de avaliação neuropsicológica, mas eu não faço solicitação de avaliação neuropsicológica, mas é algo que os psiquiatras costumam utilizar, os neuropediatras usam muito, né? Essas questionários e avaliações estruturadas mais complexas, que é a EIDOS, a DIR, que eu também não faço uso. O que a gente usa lá no CAPS, né? Eu tenho na minha cabeça o ID, então não é que eu vá usar o ID de forma estruturada, mas ele está na minha cabeça, a minha visão vem a partir desse protocolo, assim como o AP3, que é o instrumento que a gente usa para crianças também, que tem esse olhar da psicanálise, mas para crianças acima de 3 anos. Então, isso está na minha mente, mas eu não aplico de forma estruturada. Lá no CAPS, a gente até usa o AP3 para acompanhamento da criança, enfim, mas não na minha avaliação, na minha anamnese. E aí a questão da elaboração de um diagnóstico, né? Tem as carinhas aí das crianças assustadas com isso, né? Que eu acho que muitas vezes o peso de tudo é colocado nas costas das crianças, né? Essa essa questão da elaboração do diagnóstico, agora eu vou entrar um pouquinho no que é o diagnóstico para a medicina, como que ele se diferencia, ou pelo menos deveria se diferenciar, entre a saúde mental e a medicina, e o quanto que a gente tem que ter cuidado com isso, porque não é a coisa mais importante, não é a coisa mais necessária, mas acho que a exigência que chega para nós médicos, para nós psiquiatras, acho que os pais, a escola já chegam querendo que a gente feche o diagnóstico como se isso fosse resolver todos os problemas. Então, assim, o diagnóstico em medicina, ele tem o objetivo de identificar condições mórbidas que acometam o paciente para estabelecer um diagnóstico, para esse diagnóstico permitir prescrever um tratamento, em geral medicamentoso ou um procedimento médico. Funciona muito bem quando você tem, sei lá,
uma pneumonia. Você tem que saber que bicho que está lá para você saber que antibiótico que você usa para você matar aquele antibiótico, para aquele antibiótico matar aquele bichinho que está lá. Ela é baseada em sinais, sintomas, história clínica, história familiar, fatores de risco e exames complementares, conforme eu falei que é a minha avaliação. Porém, a psiquiatria, ela não funciona assim, né? E ela não funciona, mas eu acho que ela busca funcionar. Acho que desde o DSM-3 vem se tentando aproximar o diagnóstico em psiquiatria, a forma de fazer a psiquiatria da forma de se fazer medicina, né? Então, padronizar os diagnósticos psiquiátricos, uniformizar o discurso médico, assim, com esses objetivos clínicos e estatísticos, mas também com uma questão de manter a psiquiatria uma ciência médica. Acho que tinha uma coisa da psiquiatria estar saindo, fugir um pouco desse modelo, fugir bastante do modelo médico, e isso estava criando um afastamento da psiquiatria de dentro da medicina. Então, vem o DSM, né, com esse caráter mais convencional e pragmático, com o avanço da psiquiatria como especialidade médica de pleno direito. Ele favorece o desenvolvimento da pesquisa, que eu destaco da pesquisa quantitativa, porque a pesquisa qualitativa não precisa ter tanta essa objetividade, né, esse caráter pragmático. E ele não tem por objetivo descrever o quadro, mas sim identificar o transtorno. A ideia é desenvolver pontos muito objetivos que possam falar: quem tem isso tem esse diagnóstico, tem esse transtorno. Lembrando que transtorno não é doença, a gente chama de transtorno justamente aquilo que a gente não sabe a etiopatogenia, não sabe a etiologia, não tem um bichinho que nos fala, isso causa aquilo, né? Então, é por isso que tem esse nome transtorno. Busca especificidades que favoreçam essa identificação, então, a ideia é ser o mais preciso e o mais objetivo possível. E é claro que tem implicações entre o normal patológico, é importante para as questões legais, para a epidemiologia, né, para trabalho e pesquisa, para a psiquiatria cultural, etnopsiquiatria, para a elaboração de políticas de saúde, e também para a prática clínica, na conversa entre os profissionais. Então, acho que o DSM ajuda a ter uma conversa, não só o DSM, né, com aquela classificação, na conversa entre os médicos do mundo todo, né, uma certa uniformização. Então, a partir do DSM-3, que foi em 1980, tem-se essa tentativa de encaixar a psiquiatria dentro do modelo médico categorial. E aí surge o termo transtorno mental como uma entidade que possui esse sujeito que passa a se identificar pelo transtorno que tem. Então, aquele sujeito que apresenta aqueles critérios, ele tem um transtorno e aquele transtorno precisa ser eliminado. Quando o sujeito se identifica com uma entidade e você tem que eliminar o transtorno, então se elimina o sujeito, né? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão diagnóstica, né? Porque a ideia não é essa. Então, o DSM-3 vem com essa nova lógica de objetividade diagnóstica, buscando o quanto possível eliminar elementos subjetivos e buscar a uniformização da linguagem médica. Só que em saúde mental, como é que a gente lida com saúde mental sem ter subjetividade? É diferente da medicina no geral, né? Mas parece que o pessoal não levou muito isso em consideração. E objetiva a eficácia do tratamento, né? A ideia é você estabelecer muito bem o que está acontecendo, ou seja, o transtorno,
né? Para o DSM, são critérios diagnósticos, então você vai estabelecer o transtorno para prescrever um tratamento correto que vai eliminá-lo. O DSM-5, ele amplia a noção de espectro, então entra dentro do diagnóstico desses critérios, desde questões muito leves até questões muito graves. Também é no DSM-5 que entra a influência das neurociências com muito mais força e os interesses políticos das indústrias farmacêuticas, já que se tem um transtorno, precisa de tratar, e para se tratar, a medicação é a forma de que isso seja feito. Lembrando que o DSM-1, que é de 1952, e o DSM-2 de 68, ele tinha muito mais a influência da psiquiatria dinâmica e da psicanálise. Gente, tá indo aí? Vocês estão... Qualquer coisa, vocês me interrompem. E em psiquiatria, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Isso é muito importante que a gente lembre que o diagnóstico em psiquiatria ele é sindrômico, né? Conforme eu falei, a gente não fala em doença psiquiátrica, porque a gente não sabe a etiopatogenia, a gente não tem um bichinho, a gente não tem uma área cerebral que esteja relacionada, a gente não tem... Tudo bem, transtorno do espectro autista, a gente sabe que está relacionado a muitas questões genéticas, mas não é patognomônico, né? Você tem uma alteração em tal gene, então quer dizer que tem autismo, né? A gente não tem essa ligação. O diagnóstico é feito a partir de um conjunto de sintomas, a gente tem os exames complementares, mas nunca para fazer o diagnóstico final, né, nosológica, para diagnóstico diferencial, para descartar a causa orgânica, para ver comorbidade clínica. Então, você pode ter um caso de depressão por um hipotireoidismo, ou você pode ter um quadro depressivo junto com o hipotireoidismo. Então, é importante que a gente tenha os exames para poder tatear isso, mas não para falar que né, que eu tenho ali um raio-x que vai me mostrar se é depressão, se é ansiedade, se é TEA, né? Não existe isso. O diagnóstico é clínico, não há exames que o confirmem, né? Em medicina, o diagnóstico quase sempre ele é clínico. Os exames são para confirmação, mas no caso da psiquiatria não tem nem para confirmação um exame que permita isso, né? E a hipótese diagnóstica ela é considerada apenas como um ponto de partida, não como um final. E aí eu trouxe aqui as principais classificações diagnósticas que a gente usa, né, que é a CID, o DSM e essa DC. A DC foi uma classificação que eu conheci lá em Portugal, é uma classificação americana, se não me engano é de Chicago, e ela é específica para a primeira infância. Hoje em dia, na época, ela era chamada DC 0 a 3, que era de 0 a 3 anos, mas eles já estavam em modificação para 0 a 5. Ela é interessante porque é uma classificação, e eu acho que vale a pena vocês olharem, depois tem um slide com a bibliografia que eu utilizei, vocês podem pegar um linkzinho que eu coloquei de um trabalho do chefe lá. Mas ela mantém aquela questão dos eixos, ela se preocupa com a relação da criança com os pais, então é uma classificação que na época, até os 3 anos, não se falava em autismo, né? Então ela tem alguns aspectos bem interessantes, assim, que eu acho que vale a pena conhecer, né? Porque a gente fica muito preso ao DSM e à CID. O DSM no Brasil é utilizado para pesquisa, a CID é o que a gente usa para a clínica, para os relatórios. Agora a gente já vai para a CID 11, mas por enquanto a gente ainda está usando a CID 10. E eu queria trazer uma forma que eu uso a CID 10 que não tem a ver diretamente só com os transtornos mentais. Então, no próximo slide aqui, eu trouxe 3 grupos que eu utilizo para me ajudarem a pensar o caso de uma forma um pouco mais ampla, né? Não ficar preso de que eu tenho ali, porque, não sei se vocês sabem, mas é obrigatório que a gente coloque uma hipótese diagnóstica
ao final da nossa avaliação. Se alguém for ver o nosso prontuário, precisa ter lá uma hipótese diagnóstica. Então, tem que ter uma CID ali. E aí eu gosto muito de pensar nesses outros grupos, que tem o grupo F, que é de transtornos mentais e comportamentais, né? Por exemplo, o F84.0, que é o autismo infantil, mas tem também o grupo Z, que amplia para questões do contexto social daquela criança. Por exemplo, aqui o Z63.2, que é um suporte familiar inadequado. Então, eu colocar isso me lembra, ou lembra quem vai ver aquilo ali, quem vai acompanhar essa criança, caso eu pare de acompanhar, que tem algo que acontece que não é da criança. Né? Que essa criança pode estar num sofrimento psíquico grave porque ela não tem um suporte familiar adequado. Né? E o grupo R, ele me traz sintomas. Então, eu não preciso necessariamente falar em esquizofrenia. Eu posso interrogar uma esquizofrenia, eu posso colocar alucinações auditivas. Né? Isso vai me dar abertura para ir pensando de forma lenta, gradual, longitudinal, o que está acontecendo com essa criança para ela apresentar essas alucinações auditivas. Né? Tem a ver com uma psicose precoce, tem a ver com uso de drogas, tem a ver, sei lá, né? Preciso ir pensando. Então, eu acho interessante lembrar, né, que tem outros grupos que podem ser utilizados. Bom, aí a gente tem as consultas de segmento, né, que vão permitir que eu vá fazendo esse acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor. Eu vou me aproximando da criança, do adolescente, vendo a resposta aos tratamentos, sejam as terapias, a medicação, checar exames laboratoriais, fortalecer ou descartar as hipóteses diagnósticas que eu fiz, avaliar a introdução, manutenção, troca ou suspensão de medicações, e é sempre a oportunidade de ver a criança em um outro momento. Apesar de ser na mesma sala, né, e ser um ambiente estranho, aquela criança ainda, ela vai se aproximando de mim, isso vai permitindo que eu veja como que está sendo o comportamento dela frente a mim num outro momento, né? Bom, aí o diagnóstico, né, em crianças. Fechar um diagnóstico em quadros infantis é tanto mais difícil quanto menor a criança, porque o sintoma da criança muito pequena, ele é cada vez menos específico quanto menor é essa criança, né? Os aspectos instrumentais são muito misturados e sobrepostos aos aspectos estruturais, conforme a criança é menorzinha. Né? E também essa criança muito pequena, a comunicação do sintoma é muito diversa. Então, o bebê para de comer, o bebê chora, mas ele não vai me falar, né? Fica muito mais sutil, né? E muito mais difícil de você determinar o que está acontecendo. E aqui eu acho que para mim tem sido o meu trabalho do dia a dia, assim, o mais difícil, o mais pesado, e o que acho que é um árduo trabalho mesmo de desconstruir diagnóstico, para permitir que o sujeito apareça. A gente tem recebido, não sei qual é a experiência de vocês, mas é isso, chegam as crianças já com nomes do tipo TEA, TOD, TDAH, né? Tudo ao mesmo tempo agora, ou crianças muito pequenas já com diagnósticos que nem poderiam ser fechados naquela idade, já com determinações de tipos de tratamento que essa criança precisa receber, ou já usando medicação. E aí, muitas vezes eu já cheguei a ter pais assim que choravam, porque chegava com aquele monte de coisa e eu já assim me entregava, olha, ele já tem essa avaliação, ele já tem esse diagnóstico, eu falava assim, tudo bem, eu vou ver isso aqui, mas me conta um pouquinho, quem é o seu filho? Do que ele gosta? E já tive casos de pais que simplesmente começaram a chorar, assim, porque
não tinham nenhuma proximidade com essa criança, não sabiam do que ela gostava. Estavam vivendo para poder fazer tudo para que aquele filho que tem diagnóstico de TEA fosse um super TEA, ou fosse não sei o quê, né? Essas coisas, e crianças muito pequenas, né? Então, eu tenho tido muito esse trabalho de daí tentar conversar com os pais e falar, olha, vamos desfocar do diagnóstico, vamos tentar pensar quem é o seu bebê, quem é a sua criança, do que ela gosta, porque ele tem estereotipias, tá? Quando que ele balança o bracinho, a mãozinha? É quando ele está feliz, né? Para tentar dar um significado para aquilo que está acontecendo, para ver quem é aquele sujeito, né? Bom, e aí, assim, acho que alguns cuidados que o psiquiatra tem que ter, né? Atender às necessidades da criança e não à demanda da escola e da família. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque chega pronto, sabe? Chega pronto, chega dito, vem com muita força e a gente tem que ter esse cuidado de separar mesmo o que é da criança, o que é da escola, o que é da família, o que é da sociedade, enfim. Ouvir a criança, né? E ouvir não significa fazer o que ela quer, mas sim poder validar o que é dito por ela, né? Não é porque você ouve que você vai acatar aquilo que a criança fala, mas ela precisa ser ouvida e é preciso que se considere aquilo que ela está dizendo, né? Não medicalizar e principalmente não acatar a medicalização que já vem de antes. Eu acho que essa questão da medicalização, eu tenho uma impressão de que cai muito em cima dos médicos, mas não é algo só dos médicos. Quando chega para a gente, muitas vezes já está mais do que determinado que aquela criança é um TEA, é um TDAH, né? Que ela já é vista como um transtorno ambulante, muitas vezes, né? Então, cabe a gente também nos posicionar e sair disso, né? E tentar tirar essa criança desse lugar. Acho que aqui eu já falei. E eu não sei se essa é uma dúvida de vocês, mas muita gente me pergunta quando que tem que encaminhar para o psiquiatra infantil, quando que é para o neurologista. E eu não acho que essa é uma pergunta simples, né? E nem acho que sou eu que sei responder, então eu fui atrás das pessoas que me encaminham os pacientes, né? Da equipe que trabalha comigo. E aí as respostas foram, assim, diversas, né? Jesus, que pergunta difícil, né? Para ter um olhar de um profissional a mais, para pensar junto e poder ajudar a conduzir o caso. Teve quem falou, né? Quando marco, principalmente crianças na primeira infância, não estou pensando na prescrição da medicação, mas na construção de um olhar para esse paciente que passe também pela psiquiatria. Acho importante ter tantas visões quanto possível. Desconstruir alguns conceitos que as famílias têm sobre determinado quadro patológico. Complexa a sua pergunta. Eu mando quando uma família tem muita angústia em relação ao diagnóstico, quando eu identifico que tem alguma questão que precisaria de uma introdução medicamentosa, bem grave, assim. E aí, assim, pensando eu como psiquiatra, né? Quando que eu penso que é necessário um encaminhamento, né? Eu acho que lá no CAPES, o trabalho que a gente faz é em grupo. A gente toma decisões em conjunto, pensando individualmente em cada criança, para ver. E isso é o que eu faço também no matriciamento, tanto no matriciamento com a rede primária e com a rede em geral, quanto no matriciamento com as escolas, né? Pensar como é que está o sofrimento dessa criança, né? Tem alguma alteração de comportamento que você pode pensar num transtorno mental, né? Que precise de um diagnóstico para benefício, que precise que você acha que já está em outras terapias e essas intervenções não deram resposta e que daí a medicação pode favorecer a melhora dessa criança, né? Lembrando sempre que a prescrição medicamentosa ela tem que vir necessariamente acompanhada de terapia,
Não, a gente não faz prescrição medicamentosa se a criança não está em terapia. Primeiro a terapia. Se for um caso muito grave, a gente começa as duas coisas ao mesmo tempo, mas nunca só a medicação. Também quando se suspeita de algo orgânico, clínico, né, que está gerando um sofrimento psíquico, que aquilo pode ter a ver com uma questão que não vai ser resolvida ali na terapia. Então, aqui está a bibliografia, né, que para eu montar essa apresentação. E aí eu acho que parte de vocês um pouco o que vocês querem. Eu posso apresentar o projeto que eu montei, né? Que é esse projeto do final do meu TCC, ou se vocês quiserem conversar sobre o que eu apresentei até agora, enfim, sintam-se à vontade. Gabriela, Oi. eu acho que seria legal você falar sobre essa questão da estimulação precoce, para a gente ter um conhecimento, mesmo que inicial, de que é feito, como é que é, né, elaborado isso, realizado. Acho que seria interessante. Tá. O que eu tenho, João, é que assim, na verdade, eu não faço esse atendimento em estimulação precoce, né? Esse projeto é um projeto que eu elaborei para o município e que eu vou te contar como que é, mas eu não faço atendimento em estimulação precoce, tá? Só para vocês terem essa noção que eu fico mais na parte de coordenação, de supervisão, enfim, tá? Então, bom, esse projeto chama Prevenção, Promoção em Saúde Mental e Estimulação na Primeiríssima Infância. Matriciamento no cuidado materno-infantil. Deixa eu só. A Lana, você é psicóloga. Você é psicólogo também, né, João? E eu Eu não sei sou quem psicanalista, psicanalista. musicoterapeuta e psicanalista. Musicoterapeuta, legal. E essa outra moça que está aí, como que é seu nome? Só para eu entender se vocês são do serviço público, não. O João eu sei que não, né? Não, eu atendo setor privado mesmo, Ah, consultório tá. próprio. A Eu estou Lana no trabalha. setor público e privado também. Uhum, tá bom. Bom, esse é o meu trabalho de conclusão do curso de especialização em estimulação precoce, clínica transdisciplinar do bebê. Na verdade, é um trabalho feito em conjunto, fomos eu, a Adriana Haas e a Luísa Nogara, que as duas são psicólogas e fizeram curso de especialização comigo. A gente foi orientada pela Lara de Paula Eduardo, que é uma TO, e a Julieta Jerusalinski, que é psicóloga e psicanalista. Foi um projeto elaborado para o município de São Sebastião do Paraíso, que fica em Minas Gerais. É um município de 72 mil habitantes, mais ou menos. Não sei se nesse último censo mudou alguma coisa. E é um município que tem uma estrutura bacana, assim, da rede pública de saúde e educação. Então, tem uma rede de atenção psicossocial bastante completa. A gente tem um CAPS infantil, a gente tem um CAPS 3 de álcool e drogas, né? De álcool e drogas, e a gente tem um CAPS adulto. Fora a estrutura do NASF, que não é mais NASF, mas que se constituiu ali como um ambulatório, digamos assim. A atenção primária toda é baseada em unidades de saúde da família e a gente tem um serviço secundário de pediatria, que dá suporte para essa atenção primária. Então, o que a gente pensou, né? A partir do curso de especialização precoce, a gente quis pensar numa forma de levar todo esse olhar do ID, da psicanálise para o município como um todo. E aí, de princípio, o que a gente fez foi ver qual é a estrutura atual
desse serviço de saúde mental. Então, onde estão as crianças, e onde estão os bebês e onde estão as mães dos bebês. Então, essa é a estrutura, né, que eu já falei, que a gente tem aqui, o CAPS AD3, o CAPS IJ, que é o CAPS Girassol, e o CAPS Adulto. Nós temos no município 10 CMEIs, um posto de puericultura, onde acontece toda a vacinação das crianças, então é um espaço que vale a pena a gente ter contato com eles, né? Porque todas as crianças passam por ali. Tem 21 USFs e 3 EAPs, que são... É parecido com a USF, mas é um pouco mais simples. Mas são unidades também de atendimento. A gente tem um ambulatório de pediatria e tem a APAE da cidade, que é detentora de 2 projetos do SUS, que é o PIPA, né, que é um programa de intervenção precoce e avançado, e o CERD, que é um serviço de reabilitação para deficiência intelectual. Hoje em dia, eles recebem também crianças com um diagnóstico de autismo. Tem um CREAS e um CRAS, né, que seria 2 CRAS, quer dizer, que seria o Serviço de Assistência Social, e a Santa Casa do município, que tem a maternidade, o ambulatório de gestantes de alto risco e a UTI neonatal. Então, essa era a estrutura do município assim que a gente começou, que a gente mapeou, né, para fazer o trabalho. E aí a gente foi ver quais eram os problemas do município, né, os aspectos que requeriam maior atenção no cuidado com as gestantes, né, e também com esses bebês muito pequenininhos. Então, o que a gente conseguiu perceber que é uma escassez de serviços voltados à prevenção e promoção na primeiríssima infância e na gestação, né? Não tem, acho que até hoje ainda está muito precária essa questão de noções de constituição psíquica, né? A procura tardia dos equipamentos especializados, então as crianças chegavam no CAPS muito já com 4 anos, mais ou menos. A priorização de diagnósticos nosológicos na primeiríssima infância e a nomeação precoce de diagnósticos, né? Então, assim, precisa do diagnóstico para poder intervir, né? E a criança já chega com essa nomeação. A desconsideração da constituição psíquica nas intervenções, né? Então, por exemplo, a APAE trabalha basicamente com comportamental, né? Nem é uma estrutura aba de fato, porque eles não têm condição de fazer uma estrutura aba, mas é ali um aba mais ou menos, né? Ou TCC no máximo, assim. E o pré-natal e a puericultura com múltiplos profissionais. Infelizmente, as gestantes de alto risco, que são as que mais precisam de suporte, de vinculação, elas não passam com um médico só. Cada vez que elas vão na consulta, é o obstetra que estiver lá na Santa Casa. E mesmo nas USFs, elas passam tanto com a enfermeira quanto com o médico. E aí, assim, considerando, né, que a prevenção primária se refere às ações de promoção de saúde para a população, que a prevenção secundária acontece quando se detectam as doenças em estágios subclínicos, a prevenção terciária busca reduzir os prejuízos de uma patologia em curso, tratando-se aqui de questões orgânicas de base ou defesas psicopatológicas mais específicas. Então, a prevenção terciária vai apostar em intervir o quanto antes possível, favorecendo a estruturação desse bebê. E a prevenção quaternária, na qual a gente fala de reduzir os danos produzidos por intervencionismos excessivos, que vêm quase sempre de precipitações psicodiagnósticas, né? Isso é do livro da Julieta e da Maribel. Então, pensando nessas 4 definições, né, do que é prevenção e dos 4 níveis de prevenção, e que a gente estruturou o trabalho.
E a nossa proposta foi, então, de matriciamento, escuta e estimulação precoce. Porque a gente vê que o melhor é mesmo a promoção em saúde, né? Antes de ter essa coisa da intervenção, de ficar focado na intervenção de fato, né? Então, como é que seria feito esse matriciamento? A partir de uma linguagem comum, que vem do protocolo WID. Eu não sei se vocês conhecem, mas o protocolo WID é um protocolo, WID é indicadores de risco e referência para o desenvolvimento infantil. É um protocolo desenvolvido aqui no Brasil, né, com o olhar da psicanálise, e ele é a nossa base para levar essa nossa forma de pensar para o município todo, né? A ideia é fortalecer os serviços já existentes na rede como um todo, então a gente não pensa nunca pensou em constituir serviços diferentes, em construir novas unidades, ou, enfim, contratar novos profissionais. Não, é fortalecer o que já existe no município. E assim, desonerando o Estado e cuidando da sobrecarga dos profissionais de serviços, porque a ideia não é que esses profissionais passem a fazer algo diferente, é justamente dentro do que eles já fazem, fazerem com esse olhar da psicanálise e do que vem, né, do desenvolvimento infantil, da constituição psíquica. Facilitação de acesso para que os bebês não se percam nos encaminhamentos múltiplos. Então, o que a gente percebe ainda acontece é que as pessoas não sabem o que fazer, né? Percebem às vezes que o bebê tem algum problema e não sabe o que fazer, encaminha para um monte de lugar, aí a mãe passa em vários médicos, passa no neuro, passa no psiquiatra, vai para a PAI, vai para o CAPS, e acaba se perdendo porque ela não assume nenhum tratamento de fato, e isso passa, e lá na frente a gente vai ver que esse bebê não recebeu o que ele precisava. Então, a gente fez um projeto de conversa com os principais serviços e equipes, em especial da atenção primária, linguagem comum do ID, participar, na verdade, matriciar a equipe de pré-natal para que elas levem esse olhar para as gestantes, né? Para que elas tenham esse olhar com as gestantes. A criação de espaços de convivência para gestantes, puérperas e cuidadores de bebês e crianças pequenas, para ampliar a rede social de sustentação. E, principalmente, as CMEIs, né? Porque os bebês ficam ali. Só que aqui em Paraíso eles vão para a CMEI já com 6 meses. Então, nesse ponto, a atenção primária seria um momento mais precoce, né, que a gente conseguiria atingir esses bebês, então levar essa forma de olhar para os médicos e enfermeiros na verdade, para a equipe toda do serviço primário. Então, a gente criou um processo a partir do matriciamento, um projeto a partir do matriciamento, né, da promoção em saúde, da estimulação precoce, de escuta das relações do bebê e do outro. Então, a princípio, a gente vai promover saúde, vai matriciar os casos que se tem dúvida e, se for necessário, fazer a estimulação precoce aí dentro dos serviços que estão dispostos para isso, que seriam tanto o nosso CAPS quanto a PAI, né, que recebe os bebês muito pequenininhos. Então, a partir da nossa equipe, levar esse olhar para todo o município, né, para todos os serviços a partir do matriciamento. E a gente começou o projeto com a educação, então a gente chamou o secretário de educação e, junto com o pessoal da educação, a gente foi conversando até que a gente chegou numa creche específica e a gente começou um projeto de roda de conversa, que foi um projeto de escuta interna e um espaço para que as próprias educadoras e monitoras da creche pudessem
falar sobre o que elas estavam sentindo, falar das dificuldades delas com os bebês. A gente pegava toda a equipe dessa creche, a gente ia uma vez por mês, de manhã e à tarde, e ali muito na escuta, né? E é interessante porque eles trazem, muitas vezes elas mesmas conseguiam elaborar estratégias para resolução. Não precisava da gente, enquanto profissional de saúde, falar para elas o que fazer, o que não fazer. A gente estava ali como suporte, mas é óbvio que eu não sei de pedagogia, né? Eu não estou ali no meio, não estou numa escola o tempo todo com várias crianças ao mesmo tempo. Quem tem essa experiência são elas que estão ali, né? E a direção do trabalho é na prevenção primária, mas a gente percebeu, assim, a gente chegou logo no pós-pandemia, então muitas angústias, muitas novidades para elas, que já trabalhavam em creche há bastante tempo, mas receberam crianças com uma gravidade muito maior e com aspectos diferentes que elas nunca tinham visto por conta dessa experiência da pandemia, né? Acho que aqui é isso. Então, assim, a nossa conclusão sobre o trabalho, né, é a utilização de uma linguagem comum a partir do ID, com a desoneração do Estado, a partir da cultura do município, né? Então, utilizar aqui a Congada, os ambientes que a gente tem dentro do próprio município, os parques, as praças, os serviços que a gente já tem aqui, com uma estrutura despatologizante, né, a partir da prevenção do significado de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, utilizando a intervenção a tempo quando necessário, mas não focar, né, que o CAPS é o lugar onde esses bebês têm que estar, mas sim utilizar dos serviços primários que são menos estigmatizantes, né, ou não estigmatizantes, num trabalho interdisciplinar para transdisciplinar e horizontal, e priorizando o profissional de referência ao invés dos especialistas, né? Porque, afinal de contas, esse valor, essa possibilidade, ela acontece em qualquer encontro que o bebê tenha com um profissional de saúde que está atento às questões da constituição psíquica. Eu acho que era isso, gente, assim. Mas, João, acho que você pode me perguntar de questões de estimulação precoce aí, se você achar que eu não respondi, né? Enfim, não sei como é que eu posso ajudar vocês aí. É isso, Gabriela. Tranquilo. Obrigado pela exposição, foi ótima. Eu vou abrir para o pessoal, né? Todo mundo aí poder participar, fazer suas perguntas. Tá aberto, pessoal. Sintam-se à vontade, gente. Nós estamos em casa aqui. Gabriela, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou neuropedagoga e musicoterapeuta. E trabalho Dois com bebês, musicoterapeutas. eu trabalho com bebês de 0 a 3 anos. Ai, E tudo que você falou, assim, riquíssimo, né? Acontece mesmo esses diagnósticos, a gente está vendo hoje uma explosão de diagnóstico e muitos rótulos, mas eu quero te fazer uma pergunta específica. Os profissionais, né, o psiquiatra, aqui tem um neuro também aqui em Goiânia, e um psiquiatra que tudo que ele fecha os diagnósticos e tudo, se não, né, tem diagnóstico, encaminho para psicólogo aba, encaminho para musicoterapeuta aba, encaminho para TO aba, todos têm que ter especialidade aba, mas algumas crianças, né, menores, de 0 a 2 anos, não fecha, né, esses diagnósticos, enfim, a gente sabe disso, tem esse tempo longitudinal que você disse,
Mas a gente percebe, né, que chegam, às vezes matricula, eu sou pianista também, professora de música, que chegam para aula de música em grupo, né, de musicalização infantil ali com 6, 8 bebês, e você percebe que é uma criança que tem sinais que você percebe que ela é diferente da questão cognitiva, social, de comandos, né? Então, geralmente eu converso com a mãe, enfim, tento trazer essa criança para um atendimento individual, porque elas se escondem no grupo, né? Principalmente as que têm atraso de fala, algumas não verbais, mas quando você fala em atendimento precoce, você pode me falar palpavelmente quais são os sinais que você percebe de uma criança de 0 a 2 anos? Então, a estimulação precoce, na verdade, esse precoce, ele vem de temprana, né? Então, quer dizer a tempo, né? Não é precoce antes do tempo, é precoce a tempo, né? A tempo. A tempo. Os bebês, eles se manifestam de múltiplas formas, né? A gente não tem essa preocupação. Isso é uma discussão muito polêmica, sabe? Mas o que a gente precisa se preocupar, essas coisas estão andando bem. Se você pegar o protocolo ID, você vai ver, por exemplo, de 0 a 4 meses, né? O que tem que estar acontecendo para você ter uma constituição psíquica, para você perceber que aquilo tá indo bem, que aquela criança está se desenvolvendo bem psiquicamente. Então, ele vai levar em consideração tanto o lado do bebê quanto o lado da mãe. Então, a criança olha para a mãe, ela troca olhar com a mãe troca olhar com ela, a mãe fala o manhês com esse bebê, o bebê responde a esse manhês, ele mostra com o corpinho que ele tá diferenciando a voz materna, né? Depois isso vai. A mãe consegue identificar que aquele choro do bebê é um choro de fome, é um choro de quer trocar, né? A mãe dá espaço, ela propõe algo para o bebê e espera que esse bebê responda, né? Porque não adianta, tem mãe que fica propõe um monte de coisa, a criança não tem nem espaço para poder se responder, se manifestar, né, para poder se comunicar, enfim. Isso tudo vai considerando o sujeito que está ali. E se essas coisas não você vai percebendo que aquilo não está acontecendo, você já começa a ver uma questão ali na relação, né? Então, esses bebês que não comem, que não mamam, bebês que choram demais, que não dormem, que não conseguem ir estabelecendo ritmo, né? Não conseguem ir que a mãe não consegue estabelecer uma rotina. Então, tudo que faz parte dos hábitos, que faz parte da troca, do brincar, é isso que a gente vai observando nos bebês muito pequenininhos. Conforme eles vão crescendo, né, o ID é até 18 meses, que a gente pensa, entre os 18 meses e os 3 anos fica um espaço aí que a gente não tem um instrumento que seja da psicanálise, mas você vai vendo que aquela criança ela não consegue brincar de faz de conta, ou que é uma criança que chora muito, mas você não precisa pensar em autismo. Você pode ver que alguma coisa ali não está indo bem. E aí poder, de forma aprofundada e ampliada, entender o que está acontecendo. Né? E muitas vezes, eu sei que você vai encaminhar para o neuropediatra que ele vai falar em autismo. A gente sabe, pela Sociedade Brasileira de Neuropediatria, você pode fechar diagnóstico a partir de 1 ano e meio. Permite-se isso, né? Mas a gente sabe que até 3 anos a criança está em constituição. A estrutura não tá fixa. Né? É uma criança que tem muito, ela está se constituindo e a gente precisa apostar nessa constituição. Né? Então, ainda que se possa pensar em sinais que lá na frente, se você voltar lá atrás, essa criança
que hoje tem diagnóstico de autismo, ela apresentava lá atrás esses sintomas, esses sinais, você não precisa falar em autismo, você precisa intervir, né? E aí intervir a partir da melhora dessa relação, né? De permitir que a mãe faça a função materna. A mãe, quem tiver ali, alguém que possa fazer a função materna, que tenha a função paterna, que essa função paterna esteja internalizado em quem faz a função materna, ampliar as relações depois de um tempo, né? Começa a relação com a mãe, depois amplia para a família, depois amplia para a família ampliada, né? Depois vai para a escola, e é isso, assim, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, e eu te entendo, eu acho que muitos colegas fecham, sim, diagnóstico, têm pressa para isso, nós somos cobrados. Eu sou demonizada porque eu não fecho diagnóstico, né? É um lugar muito difícil esse de segurar, né? Para deixar que a criança se desenvolva como criança e não como um TEA, né? E não como um TDAH. Mas lá muito atrás é muito difícil até de você diferenciar o que está acontecendo, qual é a questão dessa criança. Muitas vezes se mistura, né, ansiedade com a dificuldade de socialização por um quadro de ansiedade ou por um quadro de isolamento, de falta de contato com o outro, de não querer, né, estar com o outro, mas a gente tem que apostar. Eu penso que até 3 anos a gente só tem que apostar, né? A gente não precisa, eu acho que nem pode falar em diagnóstico, tá? Mas esse não é um pensamento da maioria dos meus colegas, tá? Pelo menos não os neuropediatras. Então, Gabriela, o que acontece? Eu sou a favor desse não fechamento, né? Porque de 0 a 3 eu já vi acontecer tudo mesmo, da criança depois se regular e se desenvolver, e cada criança tem o seu tempo, mas por esse caso específico que eu te pergunto, é de um paciente específico, o fato do psiquiatra ter falado, olha, seu filho não tem nada, tá tudo certo, tá tudo bem, mas é visível que ele precisa de uma intervenção. Entendi. A mãe ficou totalmente, ai, meu filho é perfeito, meu filho não precisa, e eu estou desesperada, porque parece que você está vendo a vaca indo pro brejo. Então, é muito complicada a situação, né? E você, que idade que tem a criança? 1 ano e 9 meses. Uhum. E ela já levou no psiquiatra? Levou no psiquiatra e, né, pelos comportamentos dele, a criança nunca tinha nenhum brinquedo, a mãe não, você falou aí sobre a questão da família, né, o CID lá, sobre quando não é bem assistido o familiar, eu achei interessantíssimo. Então, eu acho que ele se enquadra nesse sentido aí, e foi riquíssima a sua fala, e levou, e aí esse psiquiatra, neuropediatra, falou que estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo, e a mãe se apegou nessa fala, entendeu? Então, assim, mas você percebe que não está tudo bem, não está tudo ótimo, não está nada bacana, e cada dia que passa a criança parece que está entrando mais numa caverna, então eu perguntei por isso. Mas você quem que percebeu que alguma coisa não está bem com essa criança? Ele matriculou para aula de música, na aula com os bebês da faixa etária dele. E a gente tem os padrões da criança pegar, devolver, sentar, obedecer comando, a mãe faz o manhês com eles, aí tem um momento do toque, aí tem um momento do parar direcionado, né? Então tem vários momentos durante essa estimulação precoce com a música. E a gente foi vendo que a mãe não tinha controle, voz de comando com ele não parava, ele não para, né? Hoje ele para. Ele não olhava para a mãe, ele, em certos momentos que ninguém estava sorrindo, ele começava a dar gargalhada fora do contexto, né? Hoje ele vai fazer 2 anos. E não verbal,
Então, assim, a gente foi vendo que ele destoava do grupo, né? E o que que acontece? Ele se escondia no grupo. Foi quando eu disse para a mãe, olha, se a gente pegar o seu filho e fizer um atendimento individual, a gente pode direcionar para que ele possa ter uma evolução melhor junto com você e com ele, porque ele se escondia no Uhum, grupo. Então, foi quando uhum, ele foi para a musicoterapia. E aí, uhum, nas sessões de musicoterapia, né, a mãe percebeu que realmente tem um atraso de fala, né? Ele usa ela como muleta o tempo inteiro para tudo que ele quer, mas assim, eu não acho que ele é autista. Eu acho uhum, que ele está faltando assim de uma rotina, de a questão social com outros pares, com outras crianças. A mãe se nega a levar para uma escola porque diz que adoece e que uhum. não tem jeito. Aí ele fica com a babá que fica no celular o dia inteiro. Então é desesperador, entende? É Sim. isso. Mas então, mas como é que ela foi parar no neuropediatra? Por encaminhamento de vocês? Vocês que sugeriram? Não. Eu, né, falei, olha, eu gostaria que ele fosse atendido de forma individual, porque você tá, é, ele tá no grupo, mas não tá, né? Ele estava se escondendo no grupo, ele não estava participando, fazendo, correspondendo. Então, vamos fazer atendimento individual para que ele possa, né, atender. Aí ela, Sim, mas Aí ela foi quando ela perguntou, né, se eu achava que era importante levar no neuro. Falei, olha, eu acho que eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Se você quiser levar, eu acho que é bacana você levar no neuropediatra, no afono, né, que pode te ajudar também com a fala, porque os meus filhos tiveram atrás de fala, os meus dois filhos fizeram fono. Uhum. Então, começamos cedo. E eu acho que é bacana. Foi quando ela levou e ele falou que estava tudo bem, tudo tranquilo. E aí foi quando eu comecei a perguntar para ela: você brinca com ele de carrinho? Ele faz o vrum? Não. Aí ele não tem nenhum carrinho, tia Ju. Ah, ele não tem brinquedo. Ah, ele fica só com a babá. Ah, a babá o dia inteiro com o celular. Então a gente vai ficando desesperada, né? Agora ele faz 2 anos. Uhum. E a Mas mãe, e o neuropediatra não pediu não, nenhuma opinião de vocês. É não, nada. complicado, né? Mas você está fazendo um belo trabalho, ele tem evoluído, pelo que você está dizendo. Tem evoluído, ele senta, obedece, faz o comando, faz tudo que eu peço. Já começou a juntar 2 palavras, né? E agora eu pedi para que a mãe levasse para a escola a partir de agosto, pelo menos para ele não ficar com uma babá o tempo inteiro no celular, né? Então, assim, é desesperador. Mas eu acho que você está fazendo o que é possível, né? Eu Ai, acho que você está fazendo bastante. O que dá para fazer é encaminhar para um outro colega, alguém que você conheça. Você não conhece nenhum médico aí bacana? pois é, esse é o mais renomado, enfim. Mas assim, eu não quis desabafar mesmo, porque está me angustiando muito. Eu estava com medo de estar errando, sabe? De estar preocupando à Uhum. toa. Mas são 34 anos dentro de sala de aula. Então a gente percebe, a gente com os engajamentos, a gente já conseguiu trazer esse equilíbrio para várias crianças, essa regulação, esse desenvolvimento, né? E foi assim, eu quis muito assistir você falando e participar aqui hoje, porque foi meu coração É estava angustiante mesmo. apertado, viu? Obrigada, Mas, Gabriela. mas eu acho que você tem feito um bom trabalho, acho que ele tem evoluído bem, e penso que essa recomendação da criança ir para a escola vai ser muito importante, né? É Ai, que bom. fundamental, a escola é fundamental, Eu achei né? interessante o negócio que você falou aí, que eu falei para a mãe semana passada. Eu falei: olha, eu tô com vontade de passar 2 dias na sua casa para ver como é que ele é lá dentro. Aí você diz, né, que quando o paciente não vai, você vai atrás. E eu Eu falei isso vou. até para o meu esposo. Eu falei: olha, eu tô com vontade de passar um dia na casa de cada paciente meu para anotar tudo, para ver tudo. Porque, Uhum, assim, a nossa vontade é essa, né, do bem-estar uhum, dessas crianças. uhum, Mas eu uhum. fico feliz, assim, eu fiquei com medo de estar errando, de estar direcionando, de estar angustiada. Eu Mas acho que
tem uma confusão entre achar que não está acontecendo nada, né? Então, ali, pequenas alterações que você vai percebendo no desenvolvimento da criança, não, vai evoluir, não, vai evoluir, até que chega lá com 3 anos e recebe um diagnóstico de autismo. É isso. E às sobre isso. vezes algo que nem Isso. receberiam um diagnóstico de autismo se tivesse tido uma intervenção, às vezes de pequenas coisas. É Mas sobre isso. sim, e isso é muito angustiante. As pessoas confundem, né? Que tem que ter o diagnóstico lá atrás para poder intervir. Não, não precisa ter. Precisa perceber que alguma coisa não tá indo bem. Aquela criança não está se desenvolvendo, não está se constituindo. Você está percebendo, e as mães percebem muito, e muitas vezes elas são ignoradas. Né? Os pediatras falam, não, a mãe passa a ser a louca da história, né? Não, imagina, você está vendo coisa onde não tem. Não, a gente precisa dar vazão, né? Ouvir essas mães, dar atenção para isso, assim, tentar olhar o que está acontecendo, porque pelo menos do lado dela está acontecendo isso. Né? Se não é no bebê, pelo menos a visão dela está para isso. Então, isso já é uma questão a ser vista, a receber uma intervenção. Às vezes não é que precisa de ir para um terapeuta específico, mas que você possa, o pediatra ali, né, que é o que a gente trabalha, o pessoal da escola, você como musicoterapeuta ali, vai fazendo intervenções que vão favorecer que essa criança se desenvolva, né? Então, acho que você está fazendo, o que você está fazendo está sendo muito positivo para essa criança, né? Que bom que tem você aí. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Obrigada por me escutar e me acolher. Muito obrigada. Imagina. Mais alguma coisa aí, gente? Sobre o que vocês quiserem discutir, eu estou à disposição. Não? E aí, gente, vamos aproveitar o momento. Pode Então, perguntar. Gabriela, já que ninguém está falando, eu vou falar mais. Pode falar. Acontece muito na escola de música, né, que eu trabalho aqui em Goiânia, as mães trazerem crianças que estão, sim, dentro do espectro, a gente, né, crianças com 5, 6, para fazerem a aula e não contam para a gente do diagnóstico, de laudo, né? Tem muita gente que tem medo de rótulo. E aí depois cai na aula de um professor que não tem aquela habilidade, né? E aí a gente consegue descobrir, faz abordagem com esses pais também e tenta encaminhar para musicoterapia, ou então tenta levar para esses lugares assim que podem dar esse retorno, né? Então acontece muito isso também, às vezes, da negação da mãe, da família. Sim. E quando a gente percebe que a mãe aceita e que acolhe aquela criança da forma que ela é, a gente consegue ver um resultado muito grande, né, Com certeza. no desenvolvimento dessa criança como sujeito. E, inclusive, a gente teve um paciente que não fica sem a mãe nem um minuto. E ele veio para fazer musicoterapia porque a mãe aceita que ele tem alguma coisa que ele precisa de um acompanhamento terapêutico. E ele não ficava sem a mãe de jeito nenhum e fez a primeira avaliação comigo e chorando, gritando muito. Aí quando ele encontrou com outro musicoterapeuta, homem, aí ele fez a transferência e o vínculo. E aí eu perdi meu paciente, sabe? Para esse outro musicoterapeuta que está aqui no grupo. É o senhor João Barreto. E aí eu tenho percebido uma identificação muito grande das crianças autistas, ou então ainda sem laudo, com a figura masculina, né? Então, só nesse caminhar dos últimos 4 anos, foram 4 pacientes que eram meus, que fizeram essa transferência e vínculo com a figura masculina do João. E aí a gente fez essa transferência para os atendimentos com ele.
Você já percebeu isso em relação Não. a homem, né? Eu Nunca. queria falar sobre isso. Eu achei Então fala. interessante. É, o que eu percebo, né, sobre essa questão dessa transferência que eu tenho, essa habilidade enorme de trazer as crianças para mim, eu acho, Gabriela e restante da turma aí, que isso tem muito a ver porque os pais são muito distantes. Geralmente, os responsáveis autistas, a mãe é mais presente, a mãe que está ali na lida da agenda, né? E os pais são mais distantes, porque tem que trabalhar, né? No caso das famílias mais pobres, o cara trabalha 24 horas, né? Tem esse lado, então ele se distancia, mas também tem o lado do preconceito, da vergonha, né? Eu tenho dificuldade, eu tenho mais dificuldade com os pais do que com as mães. As mães sempre estão mais abertas, estão mais dispostas, né? Uhum. Sempre eu tento puxar um pai para essa conversa. Eu gosto muito de conversar com os pais para entender como é que funciona a casa. E assim, a agenda com os pais é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que de repente essa questão como ocorreu nesse caso e em alguns outros, vai muito disso. Talvez o distanciamento do pai, né? E aí a criança Uhum. faz um link, uma identificação maior. Acho que pode ser por aí. Eu não observei isso, até porque eu trabalho com, olha, 90% dos profissionais que trabalham comigo são mulheres, né? Um ou outro. No CAPS, a gente tem um psicólogo que é homem e um educador físico. O resto da equipe são 18, são só mulheres. Lá em Passos é uma equipe enorme, acho que tem 3 homens, assim, e o neuropediatra. Mas eu fiquei pensando aqui, ouvindo você falar, que o que eu percebo é que os pais são, de fato, muito ausentes. Ausentes mesmo, assim. Muitas vezes nem não participam nem com dinheiro, não participam de forma nenhuma da vida da criança, né? Em grande parte das vezes. E eu penso que talvez isso também dê, a figura masculina dê um suporte, inclusive, para as próprias mães, né? Que se sentem muito sozinhas nesse lidar com os filhos, né? E talvez até é, isso também abra para os filhos se aproximarem, né, de uma figura masculina. Mas foi algo que me passou aqui pela cabeça, na verdade, nunca observei isso aqui no nosso serviço, não. Mas é sempre muito interessante, né? A gente poder trabalhar com equipe e poder fazer essa troca, né? E ter essa possibilidade da criança poder fazer essa escolha, né? De com quem ela quer ficar, de identificação, de vinculação. Como eu trabalho em equipe, eu observo que isso é muito, muito interessante, né? A questão da transdisciplina, da interdisciplina, estar em equipe favorece muito isso. Então, acho que vocês também parece que têm uma troca, e apesar de vocês serem fazerem a mesma função, né? Tem a mesma formação, trabalham da mesma forma, mas tem essa troca, né? Isso amplia muito. Eu penso que isso só favorece, né? Sim, favorece, é excelente. E eu trabalho na creche do Tribunal de Justiça há mais de 24 anos, como Nossa. professora de música. Uhum. E eu percebo, Gabriela, vou te dar um dado, então, assim, quentíssimo, que quando aparece um pedagogo lá, é o que faz sucesso. Então, assim, a figura masculina tem feito falta, né, nesses Uhum. lugares, sabe? Uhum. Porque eu falo para os meninos, quando eles estão fazendo estágio lá na creche do Tribunal de Justiça aqui em Goiânia, eu falo, meninos, invistam, né, nesse sentido, porque quando as crianças, elas estão muito carentes mesmo da figura masculina, né, paterna. Uhum. Então, tem feito bem a diferença nesse sentido, mas para a gente tem chegado mais meninos dentro do espectro do que meninas, né? Você tem algum Sim, dado sobre isso? não, é mais comum em meninos do que em meninas. E o diagnóstico em meninas é um pouco mais complicado mesmo, é mais difícil de se fazer. Em geral,
são mais meninos mesmo que têm o diagnóstico de TEA, né? No caso, de transtorno do espectro autista. É isso aí. Pessoal, Josiele, Joelma, Lana, alguma participação? É interessante isso, né, do menino, menina, homem, mulher, porque aqui no município também é impressionante, assim, 80% dos casos que chegam na primeira infância é menino, né? Sim, no geralzão, né, dos transtornos no geral é menino. E a Bartira, não sei se a Bartira que é do lugar de vida, né? Mas ela trabalha muito também com a clínica do autismo e da psicose, e ela trabalha muito com o conceito de transferência diluída, né? Que é essa ideia do grande outro não ficar sobrecarregado sobre uma única figura, né? Então, eles trabalham realmente muito com parceria de dois terapeutas no atendimento da criança. Ela fala um pouco disso no trabalho dela. Que legal. E ela aponta isso mesmo, né? Que tem esse efeito quando tem a entrada de um outro terapeuta, quando essa transferência se distribui melhor entre outros profissionais para a criança, né? Não fica esse olhar do grande outro, né? Invasivo, né? Sobre a criança. Então, é bem interessante. Nunca. E por outro lado, uma outra coisa que eu também percebo as crianças também, assim, numa tentativa de recriar isso que é da triangulação, sabe? Né? Às vezes a criança está em atendimento comigo quando ela tem oportunidade que entre uma outra pessoa, né? Ela pede, né? Às vezes o pai não pode ir, mas se vai uma outra figura para fazer esse triângulo, né? Parece que tem momentos que ela pede isso no tratamento. Né? E eu deixo, não impeço, né? Quem ela quer, coloque no, no, no consultório naquele momento, porque eu acho que é importante para ela naquele momento trabalhar isso, né? Então, ter uma outra figura que não só ela, e isso vai transitando até que aquele ponto, né, que ela precisa trabalhar aquilo cessa e a gente consegue voltar de novo. É interessante isso mesmo. Posso eu colocar uma questão para vocês? Como é que fica para vocês? Assim, isso me angustia muito, porque cabe a mim fechar o diagnóstico nosológico, né? Mas como é que fica para vocês o que é o transtorno do espectro autista, né? Um termo médico, um diagnóstico médico, né? E o autismo em psicanálise, porque para mim são coisas que se cruzam em alguns momentos, mas em que outros são coisas que são muito diferentes, né? Que para a psicanálise muitas vezes o que é chamado de TEA entraria mais como uma seria chamado de psicose. Como é que vocês veem isso? Ou vocês nunca prestaram atenção nisso? Como é que é? Assim? Gabriela, eu não sou psicanalista, Uhum. eu estou passeando pela psicanálise assim como você fez, né? E Aham. eu questionei muito, João, sobre isso, porque eu entendi a psicanálise como a palavra, o verbo, né? Uhum. E eu tinha autista não verbal. Eu falava, vocês estão tudo doido. Aí foi quando eu fui entender a comunicação não verbal, né? Com gestos, com as expressões, com o levar, né? Puxar a mão, com entender o sujeito. Então, eu, que não sou psicanalista, vejo, né? Não sei, os psicanalistas que estão aqui que me corrijam, eu entendo, eu olho os psicanalistas que eles veem o sujeito autista, né, como receber esse sujeito como ele é e não buscar um tratamento, é buscar aceitar essa condição para que ele possa viver bem como um sujeito na sociedade, né, trazer esse acolhimento, essa aceitação, essa transferência,
trabalhar o recalque, né? Então, dentro dessa aceitação. E na área médica, né, a gente já vê isso que eles buscam o quê? Uma regulação, né? Regular essa criança, alguns tomam Ritalina, alguns tomam remédios, né? Tem o não sei o que vem, Vivance. Aí agora tem um moderno aí que chama... Ai, meu Deus. Atenta. Já ouviu falar do Atenta, doutora? Então, eu estou falando, né? Eu não sou psicanalista, mas eu entendi, ouvindo e vendo esse grupo de estudo que eu estou apaixonada, né? Com essa turma aqui, que é aceitar, entender o sujeito para que ele viva bem e para que ele se comunica sim, né? E então é uma forma que eu tenho visto. Agora eles podem falar por eles se eu estou muito errada ou não. Eu vou falar. Eu ia te fazer essa pergunta, Gabriela. Eu ia te fazer, dentro aí Pergunta do desse milhão. campo da psicanálise, se você estava mais próxima do pessoal que defende a quarta estrutura ou da turma que defende uma proximidade com a psicose, né? E aí tem a Lasnik aí, que é representante da quarta estrutura, vamos colocar assim, né? Que parte dessa questão da falha no circuito funcional, né? E tem a Solé, que é um posicionamento mais próximo dessa questão da psicose, que defende como um problema lá da alienação. Eu, atualmente, não sei te dizer em que campo eu estou, ainda estou em processo de estudo, né? Mas, assim, um lance que você falou, que eu achei interessantíssimo, você disse isso, e que eu acho não, é algo que eu venho fazendo já há algum tempo, exatamente de não nomear mais, sabe? Eu não nomeio mais, eu busco, porque é autista, né? Porque se eu for para nomeação, tem muita coisa a ser discutida, porque tem muita criança chegando que, que pode ser autista e pode ser um monte de outras coisas. Então eu parei de especular isso, né? Até estava conversando anteriormente, já está começando a pintar esse processo, que eu até ia te perguntar sobre isso também, de desconstrução de diagnóstico, né? Eu tenho crianças que eu atendo há 4 anos, e aí 4 anos se atendendo, você sabe como se começou e como está, né? E tem algumas dessas crianças que eu não sei hoje te dizer se realmente é autista. Eu acho que já é outra coisa. Trabalhando isso em supervisão, enfim. Mas eu acho que o grande lance Mas isso você pensando na estrutura, nas estruturas DSM. pela psicanálise, né? Ah, pensando no DSM, Não, tá, entendi. ainda pensando no DSM, né? Como Uhum, fazer uhum, comparando com o próprio uhum, DSM, não estou nem colocando a sim, psicanálise aí, sim. não, né? Uhum, Eu acho que a psicanálise, a diferença, né, que se dá, né? E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho educativo, porque a gente tem que explicar para as pessoas o que que é psicanálise, o que a gente está fazendo, que as pessoas, na grande maioria, não conhecem, né? Elas já chegam com algo pronto, que é o ABA, que elas também não conhecem, entendeu? Tem muito profissional aí, especialista em ABA, que não conhece o que é ABA, né? Então, assim, o que eu venho tentando concordo. fazer é não nomear, como você falou. O diagnóstico serve para uma nomeação, mas a gente não está para isso, né? Eu acho que a gente, quando vem a criança, ela vem com uma demanda e a gente tem que trabalhar inicialmente na demanda que é apresentada e depois nas demandas que vão sendo apresentadas no decorrer do tratamento. Que aí a diferenciação nossa em relação aos outros profissionais é que a gente não é de cima para baixo, é a criança que vai colocando. E a gente vai Uhum. frente a isso, Sim, podendo avançar. Eu acho que é por aí, sabe? Assim, a maneira que eu é. estou pensando, pelo menos, que eu estou tentando caminhar meu trabalho é por aí. E eu não consegui me posicionar ainda dentro da psicanálise se eu estou na quarta estrutura ou se eu estou próximo à psicose. Eu estou ainda tateando. Eu não tenho nem essa profundidade, assim, o grupo do Lídia Coriá,
creio eu, que defende essa... Creio não, eles defendem que existe a quarta estrutura, né? Sim. E, é, e eu não tenho essa opção de não pensar no diagnóstico, né? Porque cabe a mim, muitas vezes, até fechar um diagnóstico por questões outras, né? Que de benefício, por exemplo. Muitas vezes eu sou cobrada por outros profissionais que falam assim, mas ele tem direito a saber, né? E eu penso, mas direito a quê, né? Muitas vezes já chega para mim com o diagnóstico fechado. Passou por uma neuropsicóloga lá que falou que é autismo, outro colega médico fechou como autismo, e hoje em dia eu já não discuto mais, né? Eu vou fazendo desse jeito que você faz, tratando a criança, o sujeito que está ali, sem falar em diagnóstico, mas se eu precisar emitir um documento e essa criança receber um diagnóstico antes, eu não discuto mais, né? Assim, eu tenho mães com o símbolo do autismo tatuado no braço, de um menino que é visivelmente psicótico. Assim, não é nem para psicanálise, é para a própria medicina. Ele é psicótico. Mas eu vou falar o que para ela? Não, seu filho tem uma psicose precoce, não é TEA, né? Não, então eu não tenho, é uma angústia minha, eu não tenho, eu tenho que falar em diagnóstico muitas vezes, né? Então, É porque você tira um sonho, né? Acaba que tira um sonho, não, uhum, você tira um projeto de vida. é, Porque tem mães que pegam esse diagnóstico e viram um projeto de vida, é, de exatamente. defesa, de estar numa Sim, associação, de estar sim, lutando, né? De uhum, usar. Ela uhum, encontra um lugar na sociedade, exatamente, entendeu? Isso é muito exatamente. importante. E de Levantam repente, essa e de desculpa. repente você virar e falar, ó. E aconteceu esses dias. Eu perguntei para a mãe, falei, você acha que realmente é autista? O olho arregalou. Maria. Como assim? Não, mas já tem, exatamente, já tem o diagnóstico, né? Porque ela faz isso, ela faz aquilo. Mas a criança, ela estava agindo de uma forma que não é característica de um autista, né? Ela, por exemplo, ela tá manipulando mãe, Uhum, manipulando pai. uhum, Assim, o autista raiz, eu costumo usar esse termo, ele não tem uhum. essa desenvoltura, ele está em outro campo, né? E aí a gente começa assim, eu também não sei, de repente eu tô estudando, tô procurando, tô pesquisando, né? Para saber. Mas assim, quando você vai desconstruir o diagnóstico, está desconstruindo um projeto de uma família. É muito, É. muito perigoso isso. Sim, Muito complicado, é, né? é perigoso construir, é perigoso desconstruir, tem que ir com muito tato, com muita sutileza, né? Quando eu falo desconstruir o diagnóstico ali naquele slide, é mais de desfocar. Acho que, na verdade, não é desconstruir, é desfocar do diagnóstico, né? Assim, eu já fui por vários caminhos e muitas vezes não dá certo, né? A gente tem que ter muito tato mesmo, né? Tem que ir com muita sutileza. É complicado, é complexo. É uma pena, né, que seja um projeto de vida nesse sentido, né? Poderia ser um projeto igual, por exemplo, Letícia Sabatella agora diz que tem diagnóstico de autismo. Mas o transtorno para a psiquiatria, ele, para você falar em um transtorno, a pessoa precisa ter um prejuízo funcional muito grande na vida, né? E como é que você vai falar em transtorno? Tudo bem, não conheço a história da Letícia Sabatella, mas me parece alguém que se deu bem nessa sociedade, que foi em frente, que construiu a vida, né? Que tem uma profissão, que fez sucesso, que consegue falar em público, que leva a vida dela com as dificuldades que todo mundo tem as suas, né? Sim. Então, eu vou pensar num transtorno? Será que é de fato um transtorno, né? E aí as coisas vão sendo banalizadas, né?
Não sei, acho que vai perdendo Não, um pouco o sentido, e assim. sem falar que nas classes mais baixas, como tem acesso à aposentadoria de um salário mínimo, quer dizer, isso é uma saída para muita gente. É um dinheiro entrando, né? É um dinheiro Mas entrando. eu tenho o trabalho de discutir individualmente cada solicitação de professor de apoio que as escolas fazem ou que as mães fazem. Porque não é porque tem um diagnóstico que precisa de professor de apoio, e não é porque não tem um diagnóstico que não precisa de professor de apoio. E aqui no município a gente tem essa possibilidade de conseguir professor de apoio independente do diagnóstico e eu não dar o diagnóstico também, né? Ou apesar de ter o diagnóstico, conversar com a escola, falar, olha, mas essa criança, acho que para ela é melhor ela ter mais autonomia, ela não ter alguém fazendo algo por ela ali o tempo inteiro, né? Então, acho que tudo isso é muito mais rico, muito mais produtivo e muito mais interessante para essa criança do que soltar ali um relatório e a mãe vai fazendo o que quer com aquilo. Enfim, pelo menos com a educação eu tenho um discurso bem próximo aqui que ajuda bastante, assim, que leva em consideração o que está acontecendo de fato, o contexto daquela criança. Excelente. A educação agradece. Eu que agradeço a educação. Acho que sem educação, olha, difícil, Olha, viu? Gabriela, porque a gente tem salas, turmas, né? Eu levo a música, né? Então é mais Uhum. tranquilo. Mas eu vejo turmas com. Tem uma turma lá no SEI que tem 10 crianças, 5 tem alguma coisa, né? O menino não para, o menino não senta, o outro menino se joga no chão, o outro bate a cabeça, e os pedagogos têm sofrido bastante. Então, assim, ter essa possibilidade de você mandar um matê, né, é riquíssimo. Se for divulgado, o pessoal vai mudar aí para a cidade. Vai haver uma superpopulação aí, porque eu não, é muito, muito complicado, muito complicado. Eu vou aproveitar esse gancho aí que vocês entraram, né, na educação. Primeiro, agradecer a Gabriela. Tirei muito proveito hoje aqui. Que E bom. segundo, dizer que eu estou na educação e também Uhum. estou na clínica, né? E que a educação tem sofrido. É, hoje, esse final de semana eu vi duas psicanalistas, uma foi a Julieta Jerusalinski, falando sobre como está complicado a clínica com crianças, porque os pais eles estão longe da função, eles estão perdidos com a função. E isso resvala na escola, porque tem a questão do laudo aqui no município de Anápolis, não temos cuidadores, aboliram esse professor de apoio, então os professores estão adoecidos, uma demanda alta em sala de aula, de crianças com diagnóstico, às vezes até questionáveis, outros que Uhum. precisariam de um diagnóstico e não têm, ou talvez nem terão, famílias muito humildes, e ao mesmo tempo essas crianças que não sentam, não pegam no lápis, não param quietos e que interferem na dinâmica da sala de aula. Quando você trouxe a questão de como encaminhar, eu sou a EE, né? Eu estou na parte Uhum. de dar aula para as crianças com alguma questão. E Uhum. esse é um momento super difícil para mim, porque a estrutura cobra um diagnóstico. Encaminhar, tem que ter Sim. diagnóstico, inclusive para ser lançado um sistema para receber uma verba do governo federal, né? Sim. Sim. Eles ficam atrás dessa verba. Então, é uma loucura. Com a mudança do DCM, eles não querem saber mais da anamnese da família, cortou isso. E eu vivo sendo cortada. Você tem que ser prática. É descritivo, em duas palavras. Sabe assim? E vão Uhum. cortando toda essa questão que é também social, que a gente sabe que não está Uhum. descolado do social, porque também como esse pai, e o João trouxe, vocês também trouxeram, como é que esse pai está no mercado de trabalho? Quanto que ganha? O tanto que tem que trabalhar, não fica ninguém com a criança. É um irmão cuidando do outro, um menino pequeno cuidando de outro menino pequeno,
E aí você senta com essa mãe, eu, por exemplo, né? Eu faço anamnese assim mesmo que eles não tenham mais o questionário, eu quero saber, me interessa saber da história, né? Uhum. E aí, em geral, elas choram, porque ou os homens foram embora, na maioria das vezes foram embora. Literalmente, elas voltaram para dentro da casa da família muito humilde. Então, tem um caos familiar, como você trouxe, né? Como que está sendo para essa criança? Ela está sustentada? Gente, eu digo que é pela escola. De verdade, ali socializa, ali se alimenta, ali a gente cuida do machucado, ali a gente brinca com ela, a gente adapta uma atividade. Então, assim, eu tenho sofrido o mal da angústia, tanto no consultório, porque eu também atendo crianças, e como disse a Rosa Maria, Marina Mariotto e a Julieta, não tá fácil, porque os pais, com relação à função, eles estão muito distantes. E isso apareceu aí na fala dos colegas também, na sua, né? E eu fico pensando nisso, tá exigindo tanto dentro do consultório quanto na escola, do professor hoje ou da equipe gestora, um grau de energia que você sai esgotado. Concordo. E você sabe que esse trabalho que a gente fez com a CEMEI foi muito importante para abrir espaço para que as educadoras pudessem falar. E falar isso, assim, trazer desabafo mesmo. E quanto que isso foi abrindo espaço para elas, sobre o trabalho delas, sobre o trabalho com a criança, sobre assim, isso é necessário, né? Eu ia te sugerir, vocês não têm como fazer uma parceria com o Serviço de Saúde Mental do município de Anápolis? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Vendo o seu trabalho hoje, nossa, eu fiquei super tentada, sabe? Até para agregar força, porque como você falou no início, essa coisa da formiguinha, você vai ficando tão sozinho ali, né, nessa batalha. Ainda bem que tem aqui, que a gente está aí juntos e outros espaços também. Mas é fundamental, né, ser sustentado, que tenha Uhum. mais pessoas, que a gente possa fazer laço e falar disso e pensar juntos. E vendo o seu trabalho, eu fiquei pensando, poxa, ia ser fantástico isso aqui. Uhum. Começar de alguma forma. É, sim, eu acho que é uma ideia é um trabalho que a gente não fala que é para ser repetido, mas que possa dar ideias de como refazer ou fazer algo parecido em outros municípios, em outros serviços, né? Eu sei que as gestões são, cada uma tem seu jeito, mas eu prezo muito por não ir fazendo documentos à torta e à direito, né? Eu acho que é importante a gente ouvir, estar próximo dos educadores. Eu acho que sem a escola, o serviço de saúde mental para a infância e adolescência não faz sentido, né? O estudante está lá, então tem que se aproximar, né? Não sei se eles dão essa abertura aí, mas talvez vocês possam ir cavando, né? Enfim, Uhum, é uma verdade. possibilidade, né? Porque Uhum, de fato, no individual fica muito difícil, muito pesado, sozinho a gente caminha muito pouco, né? muito Em pouco. conjunto a gente já caminha pouco, Já caminha pouco. Sozinho, então, diz que andorinha sozinha não faz verão, né? não faz, Então, mas é uma loucura, né? E pensar isso na dimensão que tem tomado, né? Porque aqui em Anápolis a medicalização. Um dia eu falei com a Lana, eu falei, Lana, os meninos estão chegando no primeiro ano medicados. Ela falou, não, João, os meus com 2 aninhos estão não chegando é, medicados. A gente precisa pensar, falar disso, colocar isso para fora, né? Para fora das paredes, assim, da psicanálise. sim, sim. Mas você faz parte da Rede Bebê, não, né? Eu estou no grupo, porque eu fiz após, né? Problemas no desenvolvimento, até Ah, na época da legal. Lana, aham, e eu estou no grupo, e aqui de Goiânia. Porque Do eu acho Cerrado, né? do Cerrado, Ah, Cerrado. É do Cerrado. É que está é ligado do à Rede Cerrado, Bebê, né? sim. Mas É. é porque eu acho que é um espaço, né, que a gente pode trocar, se bem que anda meio parada, né, Rede Bebê, mas eu acho que é um espaço que a gente pode fazer trocas, né, Uhum. porque senão a gente fica muito sozinho mesmo. Mas eu estou à disposição, assim, que vocês precisarem de mim, o João tem contato aí. Eu te agradeço, Gabriela, né? eu achei interessante esse ano, quando eu entrei no primeiro dia de aula de música na creche do Tribunal de Justiça.
Foi à tarde, a turma da tarde, não sei se vocês concordam comigo, as crianças são mais agitadas do que na turma da manhã. E eu cheguei em casa, eu não sabia se eu ia voltar para lá, sabe? Em pânico, desesperada, o João lembra disso, desesperado. O primeiro dia, e assim, é um salário que faz a diferença, é significativo, muito, muito para mim. Mas eu fui no outro dia para a diretora, para a gestora, e falei: olha, eu não sei se eu vou cumprir o meu contrato, eu estou desesperada. Ela: o que que foi, Júlia? Aí eu falei, né? Falei tudo. Eu falei: olha, eu estou preocupada como é que eu vou estar, se eu vou estar bem em setembro. A minha saúde mental, eu vou estar adoecida. Eu estava em pânico. O que que ela fez? Ela pegou o Infantil 5, dividiu em duas turmas de 7. Ela se posicionou, eu fui na psicóloga, eu fiz um auê, isso porque eu vou lá um dia pela manhã e um dia à tarde. Fiz um auê, e assim, e ela se posicionou, e agora está tendo as psicólogas estão acompanhando as pedagogas. Eu falei que eu também queria, então assim, teve uma mudança, sabe? Eu acho que vai muito da gente também não aceitar aquilo. Eu fiquei desesperada. Eu falei: olha, eu não sei se eu vou cumprir o contrato, se eu vou voltar, mas depois desesperador, e a gente tem que se posicionar, porque a gente não vai salvar o mundo, mas também não dá, né? A gente adoece, morre, fica tudo aí, né? Complicado. Certeza. É muito, muito difícil mesmo. Mas eu Pessoal, acho que deixa eu só falar só uma coisinha. Essa troca que a gente percebeu nesse trabalho com a creche é interessante porque as crianças com dificuldades, elas já tinham passado. Então, tipo, no ano anterior era outra professora. E, Sim, e aí, e aí isso ali era o espaço de delas falarem: não, eu tentei isso, não deu certo, a mãe não sei o quê. E isso vai dando espaço para colocar, né? Enfim, para desabafar e também para pensar e uma ajudar a outra em como lidar com essa criança que é mais difícil, com essa família que está passando por dificuldades, enfim, né? Então, isso. esses espaços são Gabriel, você importantíssimos. falou tudo. Aí, a partir daí, eu levei, mesmo não Uhum. sendo efetiva na creche, eu sou contrato, eu levei um tema, né? Qual a turma você quer para o próximo ano, né? Porque eu, como pedagoga, eu estou ali naquele ano com as crianças. Como eu gostaria de receber a próxima turma no próximo ano, tem que ser o meu compromisso de entregar essa turma para outro colega, né? E a Uhum. pessoa às vezes não preocupa como que vai entregar essa turma para o próximo colega. Então entrou na pauta do SEI e agora o negócio lá está pegando fogo. É sobre isso, É. sobre isso. pessoal, nós Muito já obrigada. passamos 10 minutos aqui do nosso tempo. Alguma pergunta, Lana, Josiele, Joelma? Eu só quero agradecê-la, Gabriela. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Depois de te ouvir, foi um convite acertado, foi muito bom. Muito obrigado mesmo. A ideia era Eu que isso agradeço. mesmo. A gente está assim fazendo um trabalho de ler, de chamar gente. Principalmente a ideia é chamar gente que não é do nosso meio, para a gente poder ouvir coisas diferentes que está acontecendo no país, né? E muito obrigado. Espero tê-la Eu que agradeço. futuro com a gente novamente. Sempre que quiserem, estou à disposição. Foi um prazer estar aqui. Bom, como eu disse, é sempre muito bom poder dividir um pouquinho com quem pensa mais parecido comigo, assim. Um abraço para vocês e obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Um Gabriela. abraço. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigado aí a participação de todos, Obrigada. todas. Até. Tchau.